de descansar em Deus. Quantos aqui precisam sempre desse confiar e descansar em Deus? Posso ouvir um amém? Então, abra comigo o texto que está aí hoje no telão, Salmo 46, versículo 10, é um texto muito conhecido, Salmo 46, 10, que nos diz: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Repitam comigo, aquietai-vos. Repitam, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, queridos? Então é muito importante a gente ter essa quietude no nosso coração. Amém? É muito importante a gente receber essa palavra de Deus e entender que nós precisamos encontrar esse lugar de repouso, como diz que é confiar e descansar em Deus. Por isso que o texto, na frase, a palavra primeiro vem confiar e depois vem a outra palavra que é descansar, porque logicamente que se você não confiar, você jamais vai conseguir descansar. E a Bíblia fala que nós precisamos descansar. Todos nós sabemos que a nossa vida hoje em dia tá uma vida muito corrida, sim ou não? Todos nós vivemos uma correria, às vezes frenética, e a vida exige de nós muitas responsabilidades, sim ou não? Sim. Então, e todos nós temos dias bons e temos também dias que são atribulados, não é verdade? Não é verdade? Então, assim, a gente não vive em um mundo fictício aonde tudo vai bem. Isso só vai acontecer quando chegarmos aonde? No céu. Jesus nunca disse para ninguém que nessa vida nós teríamos facilidades e uma boa vida. Ele sempre disse que nesse mundo nós teríamos o que, amados? Aflições. Nós nesse mundo passaríamos por tribulações, com certeza passaríamos por tribulações, mas ele também diz para mantermos o nosso bom ânimo, mantermos o nosso coração com um bom ânimo. Então todos nós temos dias bons, mas também temos dias atribulados, né? Com aquela coisa que o diabo muitas vezes se levanta para roubar a nossa paz, não é? Para tentar roubar a nossa alegria, para tentar nos causar alguma coisa que venha para a gente, muitas vezes, nos deixar cansados. E eu sei que muitas vezes nós estamos cansados. Existe o cansaço físico e existe o cansaço mental, que é aquele cansaço quando você, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito na frente da tela, com números, com coisas, chega uma hora que tem um cansaço mental, mas também existe o cansaço da alma. Por isso que Davi dizia: por que estás abatido, ó minha alma, por que você se perturba dentro de mim? E muitas vezes a nossa alma, ela está cansada de lutar. E às vezes nós cansamos de lutar, sim ou não? Eu uma vez ouvi uma frase de um pastor pregando aqui. Ele disse bem assim, que ele um dia falou: Senhor, eu estou cansado de tudo nessa vida ser para crer e para confessar, porque às vezes a gente está assim, está tão naquela coisa tão intensa, enfrentando tantas adversidades, que às vezes a gente cansa até mesmo de lutar. E nós precisamos entender que algumas vezes na vida, quando vier esse cansaço, nós precisamos encontrar em Deus o nosso descanso. Diga comigo: eu preciso encontrar em Deus o descanso.
Às vezes nós nos cansamos de confessar a palavra, às vezes cansamos até mesmo de esperar em Deus. Às vezes a gente cansa de esperar em Deus. Às vezes você está esperando por algo, esperando. Deus disse que faria, mas não disse quando faria, nem como faria. E às vezes essa espera em Deus, às vezes leva a um cansaço. Isso aconteceu com quem? Com Abraão e Sara, não foi assim? Abraão e Sara, mais pela parte de Sara, ela cansou de esperar pela promessa e acabou criando ali uma outra alternativa para o plano de Deus, e isso não foi bom aquilo que ela fez. Então, às vezes nós cansamos às vezes, porque a gente acaba não vendo o resultado que a gente gostaria. Por exemplo, todos nós aqui oramos por salvação dos nossos familiares, sim ou não? E às vezes nossos familiares vão tomando rumos que não é o que a gente gostaria, não é verdade? Não é nem o que a gente está orando, e isso às vezes cansa. Eu lembro que a minha mãe, certa vez, alguém estava com um problema e disse bem assim: tem que orar. Aí ela disse: eu não vou orar mais não, eu estou cansada de orar. Quem quiser mudar, que mude, quem quiser que pague o seu preço. Agora cada um arruma os seus problemas e depois vem me sobrecarregar para ter que orar. Às vezes é assim, às vezes a gente cansa até mesmo de orar, mas diga comigo: existe um lugar de descanso, amém? E porque se você não descansar, vai bater um desespero, quando você está com aquela ansiedade, quando você está com aquela aflição, quando você está com aquela angústia, acaba batendo um desespero. Frequentemente eu estou atendendo uma ou outra pessoa por telefone, normalmente pessoas com desespero, em situações na vida de desespero. E quando começa a bater esse desespero, normalmente as pessoas começam a querer sumir do mapa. Essa é a verdade. Você já passou por isso alguma vez? De que falar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou sumir do mapa, eu vou me isolar, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ouvir problema mais de seu ninguém. Não é assim? Às vezes a situação chega no limite e as pessoas acabam agindo assim, mas nós sabemos que nós, pelo conhecimento que temos da palavra de Deus, nós não podemos permitir que essas adversidades exteriores abalem as nossas estruturas interiores, porque são as estruturas interiores que nos sustentam nos dias difíceis, nos dias maus. E quando o diabo não consegue abalar você, tirando os seus alicerces no exterior, ele vai tentar abalar você no seu interior. Por isso que é de muita relevância você entender e valorizar esse lugar de confiar e descansar em Deus. Porque por mais que a pressão aumente, por mais que a dificuldade se torne pior, você vai manter aquela confiança em dizer: Senhor, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, eu confio em Sua palavra e eu sei que Deus não vai me levar para uma situação de derrota nem de fracasso. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, algumas situações podem nos deixar ansiosos e preocupados, e existem coisas que até certo ponto é normal. Diga assim comigo, diga: existe um ponto de equilíbrio entre preocupação, ansiedade e relativamente até o medo. Existe um limite chamado assim X. Existe um limite X na vida. A preocupação em si, ela tem um limite daquilo que é o senso de responsabilidade que você deve se preocupar. Por exemplo, uma pessoa que mora de aluguel,
De repente aconteceu uma situação na empresa, a pessoa não recebeu o salário, ou ouviu rumores de que não vai receber o salário, e a pessoa sabe que tem que pagar o aluguel. Então, pela responsabilidade que ela tem em honrar o seu compromisso, é normal ter uma preocupação, sim ou não? Sim, é normal. Agora, o que não é normal é a pessoa perder o sono. O que não é normal é a pessoa permitir que isso roube a sua paz e a sua alegria, porque isso já começa a mostrar uma falta de confiança em quem? Em Deus. Então existe um limite de responsabilidade. Jesus mesmo, ele em algumas situações, ele se esquivou. Teve uma vez que ele estava para ir para a Judéia, e ele não foi para a Judéia, porque as pessoas da Judéia queriam matá-lo, e ele não foi. Ele não foi com medo, relativamente sim. Por que assim? Porque ainda não era a hora dele o quê? Dele morrer, entregar a sua vida. Então ele disse, não, eu não vou. Ele não foi. Por que ele não foi? Agindo com uma certa prudência, poder preservar a sua vida. Então, existe uma certa responsabilidade. Por exemplo, você trabalha, aí você vai passar por um lugar à noite, que você sabe que é perigoso, está com a sua bolsa, com o seu celular, e você vai dizer bem assim, não, mas eu posso passar por esse bairro determinado, eu posso passar por essa hora do bairro, a qualquer hora, de boa, porque não tenho que me preocupar, porque Deus guarda a minha vida. É assim? Não. Existe um senso de quê? De responsabilidade. Não, eu não vou passar por aí essa hora. Eu vou me guardar, porque possa acontecer de alguém o quê? Me roube. Então, seja medo, preocupação, qualquer uma outra coisa, existe um limite X. Esse limite é até onde você vê que é o senso de responsabilidade e prudência, ou quando isso já está saindo do controle, e você está então perdendo a sua confiança em Deus. Diga comigo, a minha confiança em Deus, ela é inegociável. E existe uma coisa muito importante para você confiar em Deus e não se deixar ser levado pelas preocupações, é o caminho da oração. Só que muitos crentes negligenciam o caminho da oração. Eu já vi pessoas que não mantinham uma vida regular de oração, de comunhão com Deus. E aí, diante de um tempo de pressão e de crise, a pessoa entrou para uma oração, mas uma oração que era até desequilibrada. A pessoa orava, gritava, aquela oração toda meia cheia de ansiedade e medo, que na verdade não estava tendo nenhum respaldo bíblico na oração. A oração estava expressando muito mais um desespero do que aquela oração de confiança em Deus. Mas quando nós mantemos uma vida regular de oração, quando os problemas vão chegando até nós, você não vai somatizar o problema, você não vai deixar que ele se torne maior do que o que ele já é, se preocupando demasiadamente. Você vai apresentá-lo e entregá-lo nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Veja Filipenses capítulo 4, eu amo esse texto de Filipenses capítulo 4, amo esse texto, volta e meia eu estou mandando ele para alguém, dando uma palavra de encorajamento, porque, meu Deus, as Escrituras têm esse poder de nos trazer vida. E Filipenses 4:6 diz o que, amados? Não vivam preocupados com coisa alguma. Amém? Diga comigo, preocupação zero. Amém? Sabia que existe uma pesquisa que foi feita, e nessa pesquisa que foi feita, foi diagnosticado, identificado que 95% das preocupações que as pessoas tinham, elas não iriam acontecer. Olha só, 95% das preocupações não vão acontecer. Não vai acontecer. Ou seja, somente 5%. E eu acredito que esse 5% seja justamente esse senso de responsabilidade. Os irmãos estão entendendo?
Estão entendendo? Então, assim, existem coisas que às vezes a pessoa, ela se preocupa quando não deveria se preocupar, e outras coisas que ela deveria, entre aspas, se preocupar por causa do senso de responsabilidade, ela acaba largando de mão. Por exemplo, na área da saúde. Na área da saúde, por exemplo, eu já vi pessoas que negligenciam a saúde. Essa semana a gente estava conversando ontem, sobre a questão de como hoje é alto o índice de pessoas com câncer. E nessa conversa que a gente estava ontem, disse bem assim, eu analiso que a maioria dos problemas de câncer hoje estão tudo associado à alimentação. Tudo associado à alimentação. Muitas pessoas que estão descobrindo o câncer hoje, muito novas, já foram pessoas que tiveram uma vida com alimentação muito bagunçada antes. E essa geração que está vindo vai ser pior ainda, porque está se alimentando pior ainda. As pessoas hoje não comem bem, porque às vezes hoje que é essas comidas, né, como a gente costuma dizer, de fast food, não é? Que é essas comidas de lanche, industrializado, essas coisas todas, um frango, uma galinha, o tempo em que sai do ovo até para o abate, são menos de 40 dias. Você consegue entender isso? Quanto hormônio, quanta coisa é injetada no frango, para ele poder então crescer rápido, porque quanto mais rápido atingir o peso e o tamanho, os empresários vão o quê? Vão faturar em cima daquilo, e aí você vê os frangos de hoje, como é que é, né? Aquele peito enorme, as coxas enormes, sobrecoxa enorme, e quando você vai para o interior, e se você come uma galinha de capoeira do interior, você vê como é que é, quase não tem peito, parece uma titelinha seca, não é verdade? Por quê? Porque são as galinhas soltas, correndo para lá e para cá o dia todo, não come essas coisas, e aí são nesse nível. Então a alimentação hoje está assim, sem muita qualidade, e as pessoas deveriam ter essa, digamos, preocupação, um cuidado maior com a sua alimentação, e não tem, como eu estou dizendo, deveria se preocupar com o que deveria de fato se preocupar, por causa do senso de responsabilidade, e acabam não se preocupando, e se preocupando com o que não deveria. Aí agora, por exemplo, quando aparece um problema de saúde, que a pessoa agora deveria, em fé, crer no seu milagre e não se preocupar, aí faz o quê? Se preocupa. Então se preocupa com o que não deveria, e não se preocupa, entre aspas, com aquilo que deveria. E a palavra diz, não vos preocupeis com nada. Amém? Eu não estou aqui dizendo para se preocupar e de encontro, não. Eu estou pontuando bastante com clareza, a preocupação dentro do senso de responsabilidade. Amém? Então, agora ele diz, não vos preocupados, tá? Aí você poderia perguntar assim, tá bom, Paulo, não vou me preocupar como? Aí ele diz bem assim, em vez disso, façam o quê? Orem a quem? A Deus, pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Diga comigo, glória a Deus. Então ele diz assim, olha, peça tudo aquilo que você precisa. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, não foi isso que Ele ensinou? Ele ensinou o que sobre a oração do Pai Nosso? Dai-nos o que? O pão nosso de quê? De cada dia. Ele não disse bem assim, dai-nos o Pai Nosso do pão nosso do mês inteiro, foi isso que ele disse? Ele disse, dai-nos o pão nosso da semana toda, foi isso que ele disse? Não, ele disse, o pão nosso de cada dia. Mas e amanhã? Amanhã, se não tiver, peça de novo. Mas ele até falou isso para você não se preocupar quanto o amanhã. Ele fala, peça o pão nosso de cada dia. Senhor, eu te agradeço pela provisão, eu te agradeço por tua manifestação, eu te agradeço pelo milagre, eu agradeço porque eu sei que o Senhor cuida da minha vida, tu és um Deus provedor, tu és um Deus fiel. Ele diz, olhe, vocês peçam o que vocês precisam e agradeçam por tudo que Deus já o que? Já fez, irmãos.
Irmãos, quantas coisas boas e maravilhosas Deus já fez. Nós já experimentamos da bondade, da provisão, do zelo, do cuidado de quem? De Deus. Nós já passamos por algumas coisas aqui mesmo na igreja Palavra da Fé. Eu lembro quando a gente queria fazer a aquisição dos ar-condicionados. Nessa época, Valdos trabalhava aqui na igreja com a gente. E eu lembro que a gente falando sobre comprar o ar-condicionado, nós fomos comprando, os irmãos que nessa época, eu lembro que nós compramos um por um. A gente fazia a campanha, juntava o dinheiro, comprava um e guardava, fazia a campanha, juntava o dinheiro, compramos o segundo, fizemos a campanha, juntamos o dinheiro, compramos o terceiro, as máquinas ficaram aqui, depois outra campanha, juntamos o dinheiro para fazer a parte elétrica da igreja, comprar poste, projeto, engenharia, depois de tudo pronto, mas no começo, quando a gente olhava para a situação, que não tinha recursos, Valso dizia bem assim: pastor, fique tranquilo, se nós compramos esse prédio, como não vamos comprar um ar-condicionado? Não é verdade? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo assim: olhe para aquilo que Deus já, o que, amados? Já fez. Diga comigo, diga, Deus já fez. E nós vamos entrar agora em um novo projeto. Nós vamos entrar em um projeto por esses dias, para a gente colocar na igreja energia solar. Nós vamos colocar aqui energia solar na igreja, para poder diminuir os custos com energia. Nós chegamos a pagar no mês de março 2.100 de energia aqui na igreja. Hoje pagamos 1.200, 1.100, 1.300, 1.200. Então eu fiz uma conta rápida e eu falei: rapaz, se a gente fazer um financiamento dessa energia e pagarmos em 60 meses a parcela do financiamento da energia solar, vai ser praticamente o valor da conta que a gente paga o quê? De energia. E quando for daqui a 60 meses, quando acabar o financiamento, já está pago, já é nosso, e aí vamos pagar só a tarifa mensal, que é 100 e poucos reais. E se continuarmos assim, a gente vai continuar a vida toda pagando o quê? Energia. Então, eu tive uma sacada e eu falei: vamos partir para dentro. Então, já estamos levantando o projeto, tudo mais, conversando com a diretoria, para na hora certa executarmos a questão da energia solar aqui na igreja. Então, nós podemos olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus já fez. Amém? Diga comigo, Deus já fez. Deus já fez. E esse já fez tem duas conotações. Tem aquilo que Ele já fez, que é você olhando para o passado e vendo a bondade de Deus, e tem também aquilo que Ele já fez como uma realidade da fé, que você toma posse, de que você ainda não viu, mas você crê que Ele já fez. Diga, Deus já fez. Seus familiares salvos, Ele vai salvar ou já salvou? Já salvou. A cura, Ele vai lhe curar ou já curou? Já curou. Ele vai lhe tornar próspero, Ele já lhe fez próspero? Já fez. Então assim, agradeça por aquilo que Ele já fez. Então, ao invés de vir a preocupação, você fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor já fez. Obrigado, o Senhor já fez. Obrigado. E o diabo vai tentar trazer à tona preocupação para você, e você vai se recusar, vai dizer: não, eu já orei, eu já entreguei nas mãos de Deus, Ele já fez. Obrigado, o Senhor já fez. Eu tenho a fé, eu confio em Deus que Ele já fez. Aí, aquele seu familiar que não se converteu, que de repente chegou cheio de todinho, chegou azoado, está aí chateado, está no caminho das drogas, está no caminho errado, e o diabo vai dizer para você: vai morrer assim, não vai ter salvação. E aí você fala: não, eu agradeço, Deus já fez, ele já é salvo e não sabe ainda. Amém? E você começa a dizer a paz do Senhor. Sandra brinca comigo muitas vezes, ela fala para você ter uma fé de Abraão mesmo, porque muitas vezes eu passo nos lugares e vejo pessoas assim, na bebida, nas drogas, ou com esses comportamentos, com a questão homossexual, né? E eu digo bem assim, ou dois rapazes homossexuais, ou duas moças, e eu digo bem assim, eu já vejo, são líderes, são ministras do Senhor, são servos de Deus, são homens de Deus. Pai, eu te agradeço, são homens de Deus, mulher de Deus, eu vejo casado, eu vejo com filhos, tudo certinho, em nome de Jesus, e começa a abençoar. E às vezes, as pessoas, elas vão balizando a sua fé por aquilo que elas estão vendo.
Então, quando vê um resultado ruim, a fé faz o quê? Vai lá para baixo, fala, eu não sei, eu estou crendo em Deus, mas não sei. Não, não, amados, olhe para aquilo que Ele já fez. E aonde Ele fez? Na cruz do Calvário. Cristo disse, está tudo o que, amados? Consumado. Diga aleluia, diga está consumado, diga Ele já fez. E por isso nós podemos repousar na fé, porque a Bíblia diz que a fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. Você não está vendo, mas você crê com todo o seu coração. Quando nós compramos o prédio dessa igreja, a primeira vez que nós entramos no prédio dessa igreja, com 47 membros, sem nenhum centavo, tínhamos acabado de pagar as dívidas do outro prédio alugado, aonde passamos um ano, aonde é a academia F5. Quando eu vi olhar esse prédio, eu, Sandra e o pastor Gerald Foster, não lembro se Heleno estava, eu acho que o pastor Heleno estava nesse dia, e os 4 nos reunimos aqui, nesse cantinho aqui, a gente deu as mãos e começamos a orar por provisão para comprar esse prédio. E veio no meu coração uma alegria tão grande. Eu disse, Sandra, esse prédio é nosso, esse prédio é nosso, esse prédio é nosso, esse prédio é nosso. Ela disse bem assim para mim, e vai comprar como sem dinheiro? Eu disse, primeiro eu vou comprar, depois eu vou pagar, uma coisa de cada vez. E Deus foi nos dando o que, amados? Estratégias, olhando para aquilo que Ele já fez. A estratégia foi vindo, sabedoria, provisão foi chegando e conseguimos fazer a aquisição. Diga comigo, diga a fé, diga é a certeza. A fé, amados, não é um tiro no escuro. A fé, ela é certeza. Por isso que ele diz aqui, agradeça pelo que Ele já fez. E quando você faz isso, diz, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, e é essa paz que vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Em outras palavras, você vai dormir tranquilamente, sem remédio. Amém? Então você vai orar, e essa paz, quando você vai olhar para aquilo que Ele já fez, a paz de Cristo vai governar o seu coração, com uma certeza tão grande assim, meu Deus, obrigado, porque o Senhor já fez. Obrigado, Pai. A paz de Cristo está em meu coração. E irmãos, quantas pessoas perdem a paz na sua vida? Quantas pessoas, quando se veem diante de um problema, elas perdem a paz? E eu digo sempre, a paz é o maior termômetro de que você de fato está o quê? Confiando em Deus. Porque se você tem paz, você consegue o quê? Descansar. Você descansa. Amém? Você fala, Senhor, obrigado, eu estou repousando na fé. Diga comigo, o descanso é um repouso na fé. Hebreus 4:3 diz bem assim para nós. Hebreus 4:3 diz bem assim, veja comigo aí. Hebreus 4:3 diz, pois nós os que cremos, entramos no descanso. Amém? Diga comigo, o descansar é um ato de fé. Mais uma vez diga, descansar é um ato de fé. E as pessoas, às vezes, elas pensam que a fé é só agir, que a fé é só ter ações correspondentes. Existe essa parte da fé que você faz, que você realmente tem ações correspondentes, mas chega uma hora em que você não tem que fazer mais nada, que você agora só precisa o quê? Descansar. É tipo assim, eu já fiz tudo que eu deveria fazer, eu já orei, eu já confessei, eu já declarei, eu estou todo andando em linha com a palavra de Deus, então pronto, agora eu vou descansar em Deus. Só que tem pessoas que pensam que descansar em Deus, às vezes é uma atitude
de uma pessoa relaxada, e não é assim na verdade. O que é que diz o Salmo 91? Aquele que habita onde? Faz o quê? A sombra do Senhor, onipotente, fará o que, amados? Descansará. Diga comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. E nós sabemos, amados, que Deus é Espírito. Literalmente, Deus não tem sombra, não é verdade? Deus é Espírito, então, literalmente, Deus não tem o quê? Uma sombra, porque Deus é Espírito. Então, o que é que a palavra está falando? O que é que representa essa sombra? Representa que você está abrigado em Deus. Aquele que habita em Deus, aquele que tem um relacionamento com quem, amados? Com Deus. Essa pessoa que se relaciona com Deus, que conhece a sua palavra, essa pessoa é capaz de descansar. Diga, eu quero descansar em Deus. E esse descanso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que, como eu disse, que é algo de quem é acomodado, mas não é. Se você olhar para o Salmo, Isaías, aliás, 64:4, diz bem assim, que desde a antiguidade não se viu, nem jamais se percebeu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Outras traduções dizem, confiam. Então, por mais difícil, ou por mais duras que sejam as provações da vida, e as circunstâncias, nós precisamos encontrar em Deus esse lugar de descanso. Amém, amados? Eu já tive muitas experiências na minha vida, de orar por pessoas em tantas situações, e na hora vinha no meu coração aquela nota, de que deveria descansar, porque já estava feito. Eu não deveria mais ter quanto àquilo nenhuma preocupação, digamos assim, porque eu devia descansar em Deus, que já estava feito. Eu lembro até de uma situação, uma vez engraçada, de uma irmã que foi aqui da igreja, que até faleceu, a Sheila, esposa de Gilto. Ela morava num condomínio fechado lá na Rio de Janeiro, e a cachorrinha fugiu, Kate, parece o nome, não era? Um poodlezinho branco, bem bonito. A cachorrinha Kate fugiu de casa, e eles entraram naquela angústia. Na época não tinha aquele quadro bicho solto, né? Então não tinha ninguém para ajudar, e eles entraram naquela angústia, cadê Kate, aquela preocupação, e como a gente era muito próximo, eu levei aquilo a sério, falei bem assim, nós vamos orar, Sheila e Gilto, vamos orar. E quando a gente deu as mãos e começou a orar, veio no meu coração uma paz muito grande. Eu disse bem assim, Sheila, fique tranquila, Kate foi encontrada e ela vai aparecer. Eu tenho no meu coração essa certeza. Ela, bem, pastor. Irmãos, foi questão de horas. Questão de horas, Kate foi encontrada. Então, quando você tem uma palavra de Deus, em meio a qualquer tempestade ou vendaval, você consegue fazer o quê? Descansar. Porque Jesus entrou no barco e descansou, enquanto os discípulos estavam agitados? Porque ele disse bem assim, vamos para a outra margem. Como ele disse, vamos para lá, ele sabia que ia chegar lá, por isso que ele descansou, porque ele liberou uma palavra. Quando você libera uma palavra, você precisa crer na palavra que você mesmo declara. Se você não crê naquilo que você declara, como é que você acha que a fé vai funcionar? Se você mesmo fala algo e daqui a pouco você vai correndo por fora, às vezes desfazendo aquilo que você mesmo falou. Quando você fala algo pela fé, ou você recebe uma palavra inspirada de fé para o seu coração, a sua parte agora é descansar, confiar e descansar, com a certeza que Deus está trabalhando. Isaías 26:3 diz, Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado nele, porque nele confia. Mas diz bem assim, cujo propósito está firmado em quem? Em Deus. Então, muitas vezes, você é desafiado a ter que manter-se com o seu pensamento firmado em quem? Em Deus.
O diabo quer tirar você desse pensamento fixo em Deus, de estar olhando para Ele, para a palavra dEle, para a provisão, para o que você precisa. Ele quer tirar você desse lugar, fazer com que você olhe para as circunstâncias, e se você cede a essa pressão na mente, você acaba deslizando na fé e não entrando naquilo que eu li em Hebreus, naquele lugar de descanso. E ele diz bem assim, que usando como exemplo aqui em Hebreus 4, continuando o texto, ele fala do exemplo das pessoas que saíram do Egito, e eles não entraram na terra prometida, porque eles não conseguiam descansar em Deus. Era na primeira tribulação que apertava, o que saía da boca deles? Fé ou murmuração? Murmuração. Eles não conseguiam expressar a fé e dizer bem assim, não, Deus vai prover, Ele já proveu água uma vez, vai prover de novo, Ele já trouxe o alimento, vai trazer de novo. Não, mesmo Deus tendo feito algo no passado, quando eles se deparavam com um desafio novo, eles murmuravam. E tem crentes que são assim, ficam chateados, irritados, murmurando, às vezes até contra o próprio Deus. Às vezes está chateado contra Deus, reclamando contra Deus. Aí, Senhor, cadê? Está demorando, eu sou fiel, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu vou para a tua casa, e cadê a bênção que não chega? Uma certa assim, revolta contra Deus. Amados, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. A Bíblia diz em Romanos 8, que se Ele já nos deu o seu Filho, o seu bem maior e de graça, como Ele não vai nos dar também todas as outras coisas? Por isso que Ele disse, busque em lugar o meu reino, a sua justiça, e tudo o que você precisa, vos será o quê? Acrescentado, sem esforço. É você caminhando e a bênção do Senhor, o quê? Lhe procurando, é você caminhando e o favor de Deus sobre você, é você caminhando e Deus abrindo portas, Deus criando conexões, Deus guiando o seu coração. Vai em tal lugar, fale com tal pessoa, fale assim, Deus vai guiando o seu coração e as bênçãos vão se derramando, vão fluindo até você. Em Deuteronômio é dito que se obedecermos a palavra, as bênçãos do Senhor nos seguirão. Vamos poder dizer amém? Amém. Mas o que é que o crente faz? O crente quer correr atrás de quê? Da bênção. Aí quando amanhece o dia, segunda-feira, ele fala, não, eu vou correr atrás da bênção. Eu vou correr atrás da bênção. Eu vou correr atrás da bênção. Eu não. Eu quando amanhece segunda-feira, falo, Senhor, obrigado, porque as bênçãos vão chegar. Amém? As bênçãos vão chegar. Diga comigo, as bênçãos vão chegar. E quando você então vai nesse caminho, você não entra pelo desgaste, as suas forças não são drenadas, a sua paz não é roubada, a angústia não toma conta de você, pelo contrário, em Isaías 40, 28 diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, terão as forças renovadas em Deus. A cada dia que passa, é a paz quem governa, é a alegria. Por isso que Tiago, escrevendo em sua carta 1,3, ele diz, irmãos, tendo por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Tenha com alegria, mas normalmente, quando um crente se vê no meio da provação, ele começa a espanar, a reclamar, e alguns até a regredirem na fé, quando deveria ser alegria. Por que eu vou ter alegria na hora da provação? Porque Tiago no versículo 4 diz bem assim, porque essa provação vai desenvolver a sua fé. Amém? Ou seja, você quando olhou para aquilo natural, você falou assim, talvez eu não vou conseguir vencer, talvez a minha fé não é desse tamanho ainda, mas aí quando você decide encarar o problema, investir a sua fé cresce, desenvolve, e você depois fala, glória a Deus, consegui vencer em nome de Jesus. Então a sua fé, ela saltou, amém? A fé desenvolveu, e nós precisamos ser pessoas que estamos no decorrer da nossa caminhada, amadurecendo em Deus. E o que é que vai mais externar
de que você está alcançando a maturidade no que diz respeito à fé. É o seu nível de que, amados? De confiança e descanso. Amém? Eu vou repetir isso. O maior termômetro que vai expressar que você está amadurecendo na fé, o que mais vai provar isso é o seu nível de confiança e descanso em Deus. Entenda que confiar não é ter uma atitude relaxada, não é? Não é ter uma atitude relaxada, é ter uma atitude de fé diante de qualquer adversidade, mas em nada você se deixar se abater, nem perder a sua paz ou a sua alegria. Quantos foram abençoados? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.